Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o Dr. Bartolete, que é o presidente da Ação Paulista de Magistrados, que congrega, como ele disse, entre aposentados e os inativos, 14 mil magistrados. Né? Como eu faço em todo o programa, nós fizemos uma coletânea de artigos de tributaristas ilustres do Brasil inteiro, o ano passado, com o título 50 anos com eficácia de lei complementar do CTN, comemorando 50 anos em que o CTN ganhou eficácia, isso é no dia 1º de janeiro de 1967. E quero lhe oferecer, como faço em todos os programas, esse livro que foi por mim coordenado e pelo meu filho Rogério. Eu agradeço muito e isso vai ser muito útil. Eu sou juiz de fazenda há 20 anos, então tenho a matéria tributária e tenho me utilizado muito dos livros do senhor para me guiar nas decisões. Vamos discutir um assunto que tem sido tratado polemicamente do Bartolete. E eu tenho uma posição que muitas vezes até não é compreendida por amigos meus. Como participei de 3 bancas examinadoras, quando nós aprovamos um magistrado, o senhor teve que passar por isso também, esse magistrado não sabe para onde é que vai. Ele pode, conforme a colocação, ele vai escolhendo, os primeiros escolhem comarcas de capital, etc., onde há vagas, e é evidente que eles podem ir para o último fuso horário do Estado, quando é na Amazônia ou no Amazonas, no Pará. Então, realmente tem que enfrentar aquelas dificuldades. Desafios. E há uma lei federal, que declara que, quando ele for, ele tem que ter o auxílio moradia no local. O que vale dizer, como ele não tem residência fixa durante toda a sua carreira, se ele conseguir, se não pretender usar a inamovibilidade, seguir a carreira e chegar a desembargador, ele poderá chegar à capital. Mas recebe-se candidatos de todo o Estado, eu diria de todo o Brasil. Eu examinei candidatos para a magistratura estadual que vinham de todos os estados do Brasil. Ora, se a lei permite que o Estado, obriga, ofereça residência para um magistrado, onde ele quer que esse magistrado exerça a função, a evidência, se esse magistrado resolver, em vez de o Estado ficar pagando a vida inteira a residência, tirar dos seus recursos, é evidente que ele está trocando uma coisa por outra. Então, quando se diz, o magistrado não, que tem causa própria, olha, se ele está usando residência própria, ele está deixando de utilizar dinheiro que o governo teria que necessariamente lhe dar para a residência. Não é porque ele optou por esta forma que ele deixou de ter aquilo que ele teria, porque se ele tivesse usado a residência do governo, ele poderia estar aplicando o seu dinheiro, os seus vencimentos legítimos no mercado financeiro, ganhando dinheiro, podendo, evidentemente, fazer outras aplicações. Então, me parece, como acontece com os militares, por exemplo, contava num dos programas nossos, o comandante do Sudeste, Daniel Pires de Campos, ele esteve em 41 lugares diferentes, desde que entrou no Exército para servir. É evidente que o Exército reivindica, tem que o Exército oferecer auxílio moradia ou então a residência oficial. No Exército é mais simples, porque eles quase sempre têm, quando começam os oficiais, atendem, mas nem todos. Em alguns lugares não tem a possibilidade, tem que receber. Então, dentro desta linha, é que me parece que não foi colocado perante a imprensa. Todo mundo diz, não, é uma vantagem, é isso e tal, sem perceber que um cidadão, quando resolve entrar, e se o Estado tem que pagar aquele local, quando ele vai para um lugar, ele vai ficar naquele lugar. Entende? Por exemplo, num jornal. Num jornal, se o repórter tem que fazer uma reportagem na França, né, é evidente que o jornal paga tudo para ele. E tem a sua residência.
Como é que os senhores estão enfrentando esse problema? Porque eu tenho a impressão que esse argumento não tem sido apresentado com habilidade na imprensa. É bem isso mesmo, porque quando o candidato presta concurso, primeiro, ele não tem as vagas abertas, ele não sabe quais comarcas estão abertas. Ele entra para a carreira, assim que passa, como juiz substituto. Entrando na magistratura, vão ser então indicadas quais as comarcas, no caso de São Paulo, do estado de São Paulo, são 360 comarcas, que ele vai poder substituir. E depois, assim, ele vai prosseguir na carreira, sendo titular de comarca, indo desde o interior até chegar à capital. Muito bem, ele não tem a certeza para onde vai. E assim que abrir a vaga, ele tem que se inscrever e vai para essa vaga. Então ele tem que ter uma ajuda de custo, que é prevista na lei orgânica desde 79, uma ajuda de custo para moradia nas comarcas onde não houver residência oficial. Então ele, obrigatoriamente, ele tem uma despesa e muitas vezes o próprio tribunal, ele estando numa comarca, o designa para outra comarca também para acumular. Então ele vai ter uma outra despesa também e essa ajuda justamente é para que ele possa custear a moradia, né? Não pagar hospedagem, como se fala. É o mesmo princípio dos auxílios alimentação ou do auxílio transporte. Isso é um benefício que é dado a ele, né, em razão das atividades que ele desenvolve e da movimentação que ele vai sofrer durante a carreira e que ele não tem certeza para onde ele vai. Ele só vai ter certeza a partir do momento que ele se inscreve e que abre uma comarca. Agora, nada impede que durante essa movimentação de carreira, prosseguindo nos degraus da carreira, ele se fixe em alguma comarca até chegar à capital, até chegar a desembargador. Mas sempre ele vai ter essa despesa pela movimentação que a carreira obriga a ele ter. Né? Não, e esse aspecto que não se percebe, não, mas se ele tem residência própria, por que vai receber? Se ele escolheu ter residência própria, significa que ele não vai receber aquilo que ele receberia se não aplicasse esse dinheiro no mercado financeiro. Por outro lado, quando diz, não, mas quando ele está na capital, ele vem e vai ficar permanentemente na capital. Conheço muitos desembargadores que não moram na capital, moram em Campinas, Jundiaí, que vêm aqui para sessões em que eles têm que, evidentemente, estarem presentes. O que vale dizer, acho que tem sido não bem tratado, além do que um outro aspecto que me parece relevante, é aquilo que nós abordamos na primeira parte, não é? Do Bartolatti, é o aspecto da responsabilidade de um magistrado ter que decidir sobre, principalmente, por exemplo, em nível de fazenda, etc. São valores ciclópicos, entende? E ele tem que estar sujeito, por exemplo, um dos aspectos que sempre me impressionou, como professor da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 29 anos, é o aspecto referente o receio que o Exército tem de o Exército fazer o papel dos militares, dos generais, etc., dos soldados, o papel de polícia militar. O medo da pressão de corrupção. O cidadão que está ganhando R$2.000 por mês, chega um narcotraficante, oferece 20, 30 mil, e o cidadão cai uma vez e fica prisioneiro a vida inteira na mão dos narcotraficantes. Então, ele tem que ter tranquilidade para poder decidir sem qualquer tipo de pressão. Por isso é que também nos exames da magistratura, eu me lembro a nossa preocupação nos exames, nos precedentes dos candidatos, nas entrevistas que fazíamos. O senhor deve ter sido também entrevistado. Foi. E eu, nas entrevistas, era muito duro para conhecer o perfil do magistrado, para mostrar que o magistrado tem que ter idoneidade. Não é? Então, esse aspecto muitas vezes não é apresentado porque a imprensa joga com a superficialidade sem entrar naquilo que é o mais profundo. Saber por que razão tem sentido, por que essa mobilidade, por que o magistrado tem que correr, por que não pode ficar fixo definitivamente quando ele tem toda uma carreira a fazer. Embora se ele, eu conheço magistrados que resolveram ficar numa comarca e morrerem naquela comarca, porque constituem família, relações, etc. E ele tem essa garantia da inamovibilidade, não é? É isto que me parece que o povo tem que compreender, não é, doutor Bartolatti? Ele se fixar na comarca e ficar lá até morrer é uma exceção na carreira.
Todos, quando entram na carreira, pretendem chegar a desembargador, né? Então, vão procurando, conforme abrem as vagas, a promoção. E essa promoção, às vezes, muitas vezes não é uma cidade com uma estrutura boa, uma cidade com um perfil calmo, vamos dizer assim, em matéria de criminalidade. Então, ele precisa ter uma estabilidade, e essa estabilidade também, estabilidade pessoal, também decorre da remuneração, né, e dos benefícios que a carreira traz, né? Isso é muito significativo. E nós vemos até, como o senhor mesmo citou, a questão da polícia militar. Nós queremos ter uma polícia de primeiro mundo, mas remunerada por salários, por vencimentos que não correspondem. Isso. Então, nós não conseguimos mesmo. E verificamos o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que muitos militares, às vezes, os militares mais de soldados, mais de menor patente, vamos dizer assim, acabam saindo do Exército com os conhecimentos que têm e vão prestar serviço para o narcotráfico, para as milícias. Exatamente. Dentro das comunidades. Então, isso não... Eu acho que também essa confusão que está tendo também decorre do quê? Do que misturam teto de funcionalismo com subsídio. Né? O teto, para o padrão do teto, foi escolhido o subsídio do magistrado, mas isso não quer dizer que o magistrado não possa ter uma outra forma de indenização ou de acréscimo remuneratório decorrente de outras atividades que ele exerça, como a acumulação da justiça eleitoral, como a diária no caso de deslocamento, ou como a própria indenização por ajuda de custo da moradia. Né? Então eu acho isso, eu acho que há uma confusão da própria imprensa em estabelecer que teto seria o subsídio do magistrado. É a referência ao subsídio do Supremo, mas isso não quer dizer que o teto, em relação ao subsídio do magistrado, o subsídio não possa ter algumas outras vantagens. Indenizatórias. Meu caro Bertoletti, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Felizmente o tempo é o nosso inimigo, estamos chegando ao fim dele. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade até de demonstrar as nossas preocupações, né, como magistrado e como presidente da Associação Paulista. E muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado. Senhores telespectadores, espero novamente no próximo domingo.